de colocar aula para gravar, vocês me avisem. Pessoal, estou gravando a aula, certo? Com autorização de todo mundo, para que vocês possam acessá-la posteriormente. Então, aqui, eu vou resolver alguns exercícios com vocês. Por exemplo, este primeiro aqui, tá? Então, ó, ler o valor correspondente ao salário mensal. Então, o salário, então eu vou ter que ler o salário mensal do usuário. Então, isso aqui já vai ser uma variável, a variável SM, né? Poderia dar qualquer outro nome para essa variável, certo? Então, ler o salário mensal de um trabalhador e também o percentual de reajuste, que aqui o enunciado está pedindo para declarar como PR, né? Percentual de reajuste, e apresentar o novo salário. E aí eu vou precisar de mais uma variável para armazenar esse novo salário, certo? Dá para entender, então, porque são 3 variáveis? Então, aqui, ó, eu acho que pelo fluxograma fica mais fácil de entender. Então, começa com o início do programa. Tem como compartilhar a tela para ver isso? Ai, eu não estou compartilhando. Obrigada, gente. Nossa, é hoje, viu? Sexta-feira é difícil, viu? Desculpa, gente, eu esqueci. Então, aqui, tá dando para ver agora? Semana passada era um cachorro, né? Toda vez que eu começo a compartilhar a tela, pessoal, ele diz que tá com má qualidade da rede. Então, eu tiro meu vídeo para compartilhar a tela. Pessoal, se estiver travando o vídeo, vocês me avisem, tá? Por favor. E qualquer pergunta vocês podem falar. Então, aqui eu vou ter, né, ler o valor correspondente ao salário mensal, que vai ser a variável SM de um trabalhador, e também o percentual de reajuste, que vai ser a variável PR, e apresentar o novo salário, variável NS, certo? Então, eu preciso de 3 variáveis. Uma variável para ler o salário mensal, outra variável para ler o percentual de reajuste em porcentagem, né? E apresentar o novo salário, certo? Então, ó, eu começo aqui, eu acho que pelo fluxograma é mais fácil. Eu começo com o início, certo? Como que eu inicio um programa aqui, então, na linguagem C? Eu vou começar com um comentário. Ó, quando eu coloco barra estrela, quer dizer que o que eu vou fazer agora é um comentário, certo? Ou seja, ele vai ignorar completamente isso, tá? O programa ignora o comentário. Então, eu vou chamar de exercício A, e aí eu coloco estrela barra. Todo mundo entende o que é um comentário? Então, são trechos que o programa ignora. Então, eu coloco barra estrela, tudo que eu escrever depois, e vai ficar em azul claro, o programa vai ignorar. Então, eu sirvo só para comentar alguma coisa mesmo, tá? E estrela barra para finalizar. Como que eu inicio um programa, então? Aqui, né, tá vendo início, no fluxograma é início. Aqui, na linguagem C, o início é o int main, certo? Esse que é o início na linguagem C. E sempre que eu inicio alguma coisa, eu já fecho, certo? Toda vez que eu abro uma chave, eu já fecho ela em algum lugar, porque senão eu esqueço de fechar posteriormente. Então, esse daqui é o início do programa e o fim, certo? Só que na linguagem C tem uma coisa que aqui no algoritmo não tem, que é o quê? As bibliotecas. A gente inclui a biblioteca stdio.h e qual que era a outra? stdlib. A gente estava incluindo a stdlib? Acho que sim, né? stdlib.h. Essas duas bibliotecas que a gente estava utilizando.
Era isso mesmo? Era essas duas que eu usei com vocês nas outras aulas? Alguém lembra quais eram as bibliotecas que a gente usou na aula passada? Ninguém... Essas duas mesmo, né? Beleza. Eu achei que eu estava usando outra biblioteca com vocês. Pessoal, e aí eu preciso declarar as minhas variáveis. Estas variáveis, qual é o tipo delas, hein? O que vocês me dizem? É inteiro? É float? E aí? Qual o tipo dessas variáveis? Alguém me responde? Lembra que eu falei que as variáveis têm tipos? Eu tinha mostrado o tipo inteiro, né? Para valores inteiros e o tipo float para valores com vírgula. Essas aqui vão ser do tipo... E aí, ninguém sabe? Ninguém arrisca? Essas aqui, pessoal, vão ser variáveis do tipo float, tá? Lembra que eu tinha mostrado as duas variáveis, do tipo inteiro e o tipo float, certo? Estas variáveis, ó, eu tô lendo salário mensal. Então, o salário é um valor real, ele pode ser R$ 1.250,50, por exemplo, certo? Sempre que eu falar em dinheiro, vai ser float, tá? Porque ele sempre pode ter vírgulas e valores quebrados depois da vírgula. Dá para entender, então, por que float? Então, ó, eu tenho três variáveis: salário mensal, o percentual de reajuste e a variável novo salário, certo? Então, como que eu faço aqui? Float SM de salário mensal, float NS, que é o novo salário aqui, e float R, percentual de reajuste, certo? Declarei as três variáveis ali, é a primeira coisa que eu faço. E agora, o que eu tenho que fazer? Ó, se eu for pelo algoritmo, eu vou ler o valor do salário digitado pelo usuário, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para eu calcular esse reajuste é ler o salário da pessoa, não é? Mas antes de ler esse salário, eu vou fazer uma mensagem informando para o usuário que ele precisa agora digitar esse salário. Então, é o printf, certo? Dentro do printf, eu vou colocar digite o salário mensal. E um /n, que é para pular a linha. Como que eu faço a leitura desse salário? Lembra que a gente usava o scanf para ler o salário, certo? E aqui dentro, então, a gente colocava um porcentagem F, porque essa variável é do tipo float, certo? Em seguida, aqui eu tenho que colocar o e-comercial SM, ou seja, eu estou lendo o salário mensal da pessoa. E como aqui eu estou usando uma leitura, né, o scanf, eu utilizo o e-comercial, certo? Em seguida, qual que é o próximo passo? Eu vou ler o percentual de reajuste. Então, a pessoa vai digitar quanto ela ganha. Em seguida, eu vou perguntar para ela qual é o percentual de reajuste, né? Ou seja, qual é a porcentagem, em quantos por cento o salário dela vai ser reajustado. Aqui eu vou usar um scanf. Aqui é a mesma coisa, porcentagem F, que é a máscara que eu utilizo, e aqui o e-comercial com o PR, que é
a variável, então, do percentual do reajuste. Então, aqui eu vou estar lendo, né? A pessoa vai. Estou pedindo para a pessoa digitar o salário mensal. Aqui, então, eu estou lendo o salário mensal da pessoa e colocando isso dentro da variável SM, certo? Em seguida, eu estou pedindo para a pessoa digitar o percentual de reajuste e estou colocando isso dentro da variável PR, certo? O que eu faço agora? E aí? O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Alguém arrisca? Já li os dois valores. Próximo passo, então, agora é o cálculo, certo? Gente, vocês estão muito quietos, eu tô preocupada. O outro lado do algoritmo já foi difícil, mas já juntando esse já tá muito agradável. Oi? A outra aula já foi meio embaçada pra mim, né? Aí junta isso já é sexta-feira. Ah, tá. Tá difícil, gente. Então, aqui eu tenho que fazer o cálculo. Qual que é o cálculo que a gente faz? Né? Então, que conta que eu faço quando eu quero... a pessoa digitou o salário dela, né? Então, imagina que o seu salário é R$ 1.500 e aí você ganha 10% de aumento. Que conta que você faz para saber quanto que vai ser o seu novo salário? Então, a conta vai ser o seu salário mais o seu salário vezes o percentual de reajuste dividido por 100, certo? Então, esse é o cálculo que a gente faz. Você coloca o percentual de reajuste dividido por 100 e multiplica, né, pelo seu salário. É esse o cálculo do percentual de reajuste, certo? Então, aqui eu coloco que o novo salário, esse cálculo, ele precisa ser colocado dentro de uma variável. Então, a variável NS, que é o novo salário, vai receber esse cálculo aqui, que é o cálculo do percentual de reajuste. E aí, o que eu tenho que retornar para o usuário? O valor reajustado, certo? Tenho que retornar, então... É o printf. É o printf. Olha só. Isso. O valor do novo salário é 2 pontos. Aí eu coloco... Opa, faltou as aspas. Erro. O valor do novo salário é... E aqui eu vou colocar a máscara. A máscara é porcentagem F. Porém, eu quero que ela tenha casas decimais. Então, eu vou colocar ponto 2. Por quê? Eu quero que ele tenha 2 casas decimais. Depois, vou colocar um barra N aqui para ele não juntar com o que a pessoa digitou ali, tá? O barra N é para pular a linha. Então, e aqui eu coloco o que? O NS, que é o valor recebido aqui, certo? Vamos ver se isso aqui vai dar certo? Então, eu vou... Oxe, esse negócio na frente... Eu nunca sei tirar esse negocinho que entra na frente do... Salvar aqui mesmo. Nossa, gente. Vamos lá.
Pessoal, tem uma outra tecla de atalho que compila, que é o F9, tá? No Windows isso, tá? Se tiver num Mac diferente. Então, ó, vou digitar o salário. R$ 1.200,50. Ai, desculpa, ele não aceita vírgula. É o ponto, tá no lugar da vírgula. O que aconteceu aqui que ele não compila? R$ 1.200,50. Digite o percentual de reajuste. 10%. O valor do salário é R$ 1.320,55. Dá para entender isso aqui, gente? Então, não sei se está muito complicado, mas, ó, então aqui, o programa, eu tinha que ler o valor correspondente ao salário mensal de um trabalhador e também o percentual de reajuste. Então, o que eu li? Eu li esses dois valores, né? Aqui, então, eu estou lendo o salário dele e guardando esse valor dentro da variável SM. Aqui eu estou lendo o percentual do reajuste e guardando isso na variável PR. Aqui eu estou fazendo o cálculo e o resultado desse cálculo é guardado na variável NS. E aqui eu apresento, então, essa variável para o usuário, contendo o resultado do cálculo. É a mesma coisa que eu tenho aqui, tá vendo? Entrada, processamento, saída, tá? E aqui, talvez para ficar mais fácil, tá escrito a mesma coisa, mas no português estruturado, né? Que é uma linguagem que vocês vão aprender em outra disciplina, tá? Ou já devem estar aprendendo. Aqui, então, é o algoritmo, né? Entrada, processamento, saída. Então, a entrada é o salário e o percentual de reajuste, o processamento é o cálculo, e esse cálculo ele vai ser implicado aqui na variável NS, ou seja, vai ser guardado dentro dessa variável, e aqui a gente apresenta a saída, então, desse cálculo, certo? Foi isso que a gente fez aqui. Então, aqui a gente teve que declarar as variáveis, ou seja, reservar 3 espaços de memória, um para entrada ou o 2, né, para a entrada dos valores, que é o salário, na variável SM. O novo salário, né, que seria o salário reajustado, e aqui o percentual de reajuste. Então, eu exibo uma mensagem para o usuário dizendo que ele tem que digitar o valor do salário. Eu uso o scanf para guardar o que ele digitou dentro da variável SM. Em seguida, na linha 13, eu exibo outra mensagem pedindo para ele apresentar o percentual de reajuste. Na linha 14, então, eu guardo o valor que ele digitou, que é o percentual de reajuste dentro da variável PR. Aqui eu faço o cálculo, certo? Esse é o cálculo, e esse cálculo ele tem que ser guardado em algum lugar. Então, eu começo com o nome da variável, né, que vai guardar o resultado. Esse igual que eu leio como recebe, né? Então, a variável NS está recebendo toda essa conta aqui, que é a conta responsável por fazer o reajuste, né? Então, o salário vai receber o salário mais ele mesmo, vezes o percentual de reajuste dividido por 100. Então, aqui eu vou ter o cálculo do percentual de reajuste que vai estar dentro dessa variável novo salário. E aqui eu estou exibindo, então, essa variável para o usuário, dizendo que esse seria o novo salário dele, certo? Esse é o exercício A. Alguém não entendeu alguma coisa desse exercício? Professor, Oi? só por esclarecimento, esse porcentagem F, ele simboliza o quê? Ele é uma máscara. A gente utiliza ele porque a variável é do tipo float.
float quer dizer que é uma variável que vai armazenar valores decimais. Então, se eu tiver uma variável, por exemplo, se a minha variável for -10, ou for 0, ou for 100, por exemplo, é uma variável do tipo int. Então, aqui, a máscara, então, se a variável fosse do tipo int, se eu colocasse int aqui de inteiro, a máscara aqui seria D, certo? Então, é a máscara da variável salário, tá? Isso tá num material aqui, deixa eu abrir aqui, ele tá nessa aqui, ele tem uma ilustração aqui, que eu acho que fica mais fácil de entender por ela, deixa eu achar. Olha, não é aqui. Tem um lugar aqui que vai ter todas as máscaras existentes. Então, aqui, ó, as variáveis, elas podem ser do tipo inteiro. Aqui ele tá dizendo, tá vendo? Tudo que o inteiro aceita, ó. A variável pode ser do tipo char, que a gente não usou o char ainda, ou ela pode ser do tipo float, pode ser do tipo double, que a gente também não usou, certo? E aqui, ó, tem todas as máscaras, tá vendo? Então, o porcentagem D é para inteiro, porcentagem C para char, porcentagem F para float. E aqui mais para frente, olha só, aqui, tá vendo? Então, esse porcentagem D é a máscara para poder exibir esse A, que é a variável A. Aqui eu tenho 3 máscaras, porque eu tenho 3 variáveis, certo? E ali, ela é a porcentagem D, porque é um inteiro, certo? Porém, como eu declarei como float, então é porcentagem F, tá? Então, toda vez que eu for ler uma variável ou exibir ela na tela, eu utilizo uma máscara, porcentagem F, quer dizer que o que vem aqui na frente é uma variável do tipo float, certo? Porque o salário pode ser 1.250,50, sei lá, qualquer coisa que tiver vírgula vai ser do tipo float, tá? Então ela é a máscara. E aqui, tá vendo? Eu tenho a variável NS, então eu precisei da máscara aqui. Tanto na leitura quanto na exibição, eu utilizo a máscara, tá? E aqui eu coloquei ponto 2 porque é o número de casas decimais, tá? Se eu não colocar o ponto 2, ele exibe quantas casas decimais tiver. Deixa eu ver. Vou tentar um número quebrado aqui, ó, 1250. Aqui é ponto, tá? Que a gente usa. Vou colocar 9,5%. Vamos ver. Ó, tá vendo? 1.369, e um monte de número, tá? Porque eu não limitei as casas decimais. Esse ponto, pessoal, é que em inglês a gente usa ponto ao invés de vírgula, tá? E como essa linguagem vem desse idioma, a gente usa o ponto, mas isso daqui seria a vírgula, tá? A nossa vírgula. Então, aqui, se eu colocar ponto 2, por exemplo, eu vou digitar os mesmos valores que eu digitei. Então, eu tinha digitado 1.250,99 e aqui eu tinha colocado 9,5%. Tá vendo? Agora ficou um valor mais acessível, 1.369,83 centavos. Então, ele escondeu os outros valores, certo? E aqui eu poderia colocar o número que eu quisesse, tá? Quantas casas decimais eu quiser depois da vírgula. Deu para entender? Deu sim, ótimo. Muito obrigado. Alessandra, posso tirar só uma dúvida? Pode. Quando a gente usa o set locale, as contas que é feita com float, né? Quando a gente coloca um ponto, elas dão um problema, né? E a gente precisa começar a usar vírgula. Por que acontece isso? Além, tipo assim, ele não. Por que ele não entende? O set locale, você fala? Isso. Eu nunca vi.
problema com o set locale é para acentuação, né? Sim. Você fala, ele dá problema na vírgula? Isso porque, por exemplo, que Não nem entendi. por exemplo, uma conta de conversão tipo do dólar, lá, tipo, eu coloco 5,36, só que eu estou usando o set locale para que as acentuações das frases fiquem corretas. Aí ele não calcula correto. Aí eu preciso colocar tipo de acordo com a formatação nossa aqui do Brasil para poder ficar ok. Tem que ser 5,36. Ah, tá. Você fala que aí na hora aqui, aí você precisa digitar vírgula quando põe o set Isso, locale. isso. É porque é o encoding dele, né? Ele muda a codificação. E do inglês, a codificação normal dele é a codificação do inglês, que não, o inglês não tem acento, não tem cedilha, e também eles usam o ponto. Tipo, 10,5 para eles seria 10,5, né? Já Sim. para a gente, 10,5 é 10,5. Então, como muda a codificação, então muda isso também. Beleza. Tá? A codificação, tem muitas codificações que a gente pode utilizar para qualquer idioma, na verdade. E ele sempre vai mudar todos esses detalhes aí. Tá? Vamos continuar, então. Valeu. Pessoal, esse aqui tranquilo? Mais alguma pergunta desse aqui? Não? Vou fazer mais um? Será que dá tempo de fazer todos hoje? São 6. Acho que não, né? Pessoal, o segundo aqui, ó, elaborar um programa que calcule e apresente o valor da circunferência. Então, eu coloquei ali variável A para circunferência. Na verdade, esse enunciado aqui eu tirei do Manzano. Manzano é um livro que eu tenho aqui, depois eu mostro que eu tenho aqui, não sei onde ele está, mas esse enunciado eu tirei de um livro que é de um cara, Programação e Algoritmos, acho que é Carlos Manzano. Foi o livro que eu aprendi a programar, foi esse livro, mas ele é de algoritmos só. E esse enunciado eu tirei desse livro. Eu, particularmente, não declararia uma variável com o nome de A. Tá? Agora que eu vi o enunciado que eu copiei do jeito que estava no livro, mas eu, particularmente, não declararia. Porque não é uma boa prática de programação. Não criticando o autor, mas... por exemplo, você não saberia direito o que são variáveis declaradas assim, A, B, C, a pessoa coloca qualquer coisa como nome de variável. Ele vai calcular? Vai. O que você colocar, se você chamar a variável de Zé, ele vai calcular, tá? Mas o ideal é que você nomeie variáveis com nomes assim que tenham mais a ver com o que está sendo feito, certo? Então aqui ele vai calcular o valor da circunferência. Você dá um nome para essa variável, que ele pediu para chamar de A, tudo bem. Para tanto, o programa deve solicitar a variável do raio, né, uma variável para o raio, e fazer a conta, né? Então, como que a gente calcula a área de uma circunferência? Né? Lembra lá das aulas de matemática? Como que calcula a área de uma circunferência, né? De um círculo? É o valor de π vezes o raio ao quadrado. Lembra disso? Acho que não, né? Faz muito tempo. Mas se você pesquisar no Google como calcular a área tal de uma circunferência, ele vai te dar essa fórmula aqui. É o valor de π vezes o raio ao quadrado. Este símbolo aqui é o símbolo do elevado ao quadrado. Poderia ter colocado assim, tá? Cadê aquele? Poderia ter colocado assim, R elevado a 2, tá? Poderia ter escrito dessa forma também, mas eu escrevi assim, que é um símbolo que a gente utiliza para dizer que é elevado ao quadrado, certo? Então, a primeira coisa, ó,
o usuário vai digitar o valor do raio, a variável R. Depois a gente vai fazer o cálculo e esse cálculo vai ter que ser guardado dentro de uma variável, que no caso é a área, certo? Então, vamos fazer lá. Vou abrir mais um aqui. Vou chamar ele de exercício B. Exercício B. Primeira coisa que a gente faz, então, é sempre a declaração das classes das bibliotecas, desculpa, que a gente utiliza. stdio.h e include stdlib.h. Aqui, início, tá vendo? Início e fim. O meu início e fim, então, é int main, é o meu início. E aí ele já põe o fim lá para mim, que é só o fechamento da chave, certo? Aqui, então, eu vou colocar as duas variáveis, float, área, porque área é o resultado, né? O resultado que vai ser exibido para o usuário. Então, eu preciso de uma variável para guardar o que o usuário, né? O que vai ser mostrado para o usuário. Como o valor de π é um valor quebrado, então ela precisa ser float, tá? Se você for calcular coisas que você sabe, por exemplo, vai ter divisão ou tem na conta um valor quebrado, né, um valor com vírgula, você sempre vai ter que declarar como float, tá? Se você declarar como inteiro, ele vai calcular, só que ele vai desprezar os valores depois da vírgula, né? E eu não sei se vocês lembram tem até uma história interessante de um foguete que explodiu uma vez numa estação espacial, que morreu umas pessoas. Alguém lembra disso? Alguém lembra dessa história? Que aconteceu, eu não lembro quanto tempo faz, mas já faz bastante tempo que isso aconteceu. Se vocês pesquisarem a história, aquele foguete explodiu por causa de valores depois da vírgula que foram desprezados pelo sistema. Se vocês pesquisarem essa história, vocês vão ver que foi um erro no software. Foi um erro no software que o software desprezava valores depois da vírgula. Alguém lembra dessa história? Então, é só para vocês verem, só uma curiosidade para vocês verem a importância disso, né? Então, eu estou declarando como float porque são casos, né, depois da vírgula, float área, e aqui eu vou declarar como float raio. Eu não preciso pôr o mesmo nome que ele pôs, tá, nas variáveis. Só não pode ter acento e caractere especial, tá? Mas eu posso pôr o nome que eu quiser. Área e raio, eu acho que já fica um nome bem assim. Você olha e você já sabe o que essa variável está fazendo, né? Aqui eu vou colocar o printf. Então, né, a segunda parte aqui, o raio, a pessoa tem que digitar o valor do raio, né? Então, digite o valor do raio. E eu vou colocar um /n para a pessoa pular uma linha, para ele pular uma linha, tá? Opa, ponto vírgula. E agora eu tenho que fazer o quê? Ler esse raio, certo? Então, scanf para fazer a leitura. Aqui, porcentagem F, então. E aqui eu tenho que colocar o ponteiro e escrever raio, tá? Porque esse e-comercial, então, ele é um ponteiro, tá? Por que o ponteiro? Porque eu tô lendo um valor, tá? Então, fazendo a leitura é ponteiro. Próximo passo é o cálculo, certo? Como que é esse cálculo? A área recebe o valor de π 3,14159. Eu decorei o valor de π. Vezes o raio ao quadrado. O raio vezes o raio,
que é o raio ao quadrado, tá? Só que eu tenho que fazer o raio ao quadrado primeiro e depois calcular o resto. Por isso que eu coloco entre parênteses, certo? Então, ele vai multiplicar, ele vai fazer o raio ao quadrado, né? Que é raio vezes raio, e depois multiplicar pelo valor de π. E esse valor vai ser guardado, então, ali na variável área, beleza? Então, aqui eu vou imprimir, printf, uma mensagem para o usuário já com a minha variável ali. Vou começar com /n para ele, porque senão ele vai ficar junto aqui com o que o usuário digitou, tá? A circunferência é porcentagem F. Só assim. Porcentagem F e aqui área, certo? Então, a máscara, né? E a área que vai ser exibida ali, certo? Vamos ver se vai dar certo. F9. Esse é o B? O B, né? Oxe. Um ponto vírgula a mais ali. Tem hora que ele resolve não compilar. Então, o valor do raio... Então, digito o valor do raio e ele me dá o valor da circunferência. Como eu não coloquei o ponto 2 ali na máscara, ele fica dessa forma aqui. Tranquilo esse, gente? Alguma dúvida disso aqui? Do que foi feito aqui? Então, entrada, processamento, saída. Todos os programas que a gente está fazendo por enquanto são assim. Ele não tem nada mais além do que a entrada do valor, o cálculo, que é o processamento, e a saída. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Pessoal, eu tinha colocado uns códigos de cores ali. Olha só, você usa... deixa eu ver onde que eu coloco. Vou colocar aqui, ó. Essa cor aqui, né, só... Eu não sei, tem hora que ele não compila. F10 vou compilar. Então, ó, tem como você trocar essas cores aqui. O F10, tá, gente? Para ele compilar e executar. A tecla F10. Então, ó, tem como você trocar essas cores. Você faz assim, ó, System. Então, isso aqui é para trocar a cor, tá? Só vou mostrar uma coisinha aqui que eu lembrei agora. Então, aqui você escreve Color. E aí, na frente, você coloca a cor que você quer. Eu coloquei isto aqui, ó. Tá vendo? Sobe a rolagem aqui nas postagens, tá aqui, tá vendo? Ó. Então, eu vou colocar a primeira cor é o fundo e a segunda cor é a cor da letra. Então, vou colocar um fundo amarelo claro, que é o E. Tá vendo? Então, o E é o amarelo claro, é a cor do fundo. E a cor de cima eu vou pôr 4, vermelho. Então, tá vendo? E4, cor do fundo, a cor da letra. Vamos ver se vai dar certo? Opa! Peraí. Color... Não, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu compilar. Certo? Ó,
Então, você pode ir mudando a cor do fundo e a cor de cima, tá? Isso aqui é só uma gracinha, tá? Não faz nada além de mudar a cor. Então, essa primeira aqui seria a cor do fundo e a segunda, a cor de cima, a cor da letra, certo? Certo? Então, você pode pôr a cor que você quiser, tá? Dá para fazer isso, então. Aqui tá o comando, aqui tem um exemplo, tá? É só olhar ali, beleza? Ah, não importa. Onde você quiser quebrar a linha. Beleza, valeu. Quem respondeu aí, valeu. Beleza, o segundo exercício, gente. Vocês estão cansados? Posso fazer mais? Tá difícil, gente? Vocês acham que vocês conseguem fazer a tarefa? Ela tem exercícios mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Logo eu explico a tarefa. Então, olha só, esse daqui ele já vai ser mais extenso. Olha só, elaborar um programa que efetue a leitura de 4 valores inteiros. 4 valores inteiros. Então, a variável A, B, C, D. Como é que ele não é um programa específico que faz algo, né, muito específico, então ele declarou as variáveis como ABCD pode ser. Então, o programa deve apresentar o resultado do produto do primeiro pelo terceiro valor. O que é o produto? Produto é multiplicação, tá? Produto, então, é multiplicação do primeiro pelo terceiro valor, ou seja, A vezes o C. E o resultado da soma do segundo pelo quarto valor, certo? Quantas variáveis a gente vai ter aqui? E aí, gente? Quantas variáveis? Alguém responde aí, só para eu ficar feliz que vocês entenderam. Quantas variáveis eu tenho que declarar nesse programa? E aí? Alguém falou? Não? Alguém arrisca quantas variáveis eu tenho aqui, gente, que declarar? E aí? Ninguém fala? Tô preocupada, hein, gente? Acho que vocês não estão entendendo. Alguém falou? 7? Não. A gente tem essas 4, né, que ele pediu como entrada. E aí ele pediu para apresentar o resultado do produto do primeiro pelo terceiro valor. Ou seja, ele quer o A multiplicado pelo C. Então, isso aqui eu vou ter que apresentar dentro de uma variável, certo? E ele também quer a soma do segundo pelo quarto valor. Então, eu vou precisar de mais uma variável para apresentar essa soma do B vezes B mais o D. 4, isso, Diego. 6, 4, 7, vocês foram chutando aí, né? Tô brincando. O Diego falou certo, 4. 4 não, 6, desculpa. Quem falou certo foi o Helder. Desculpa, gente. Nossa, quem falou certo foi o Helder. 6 variáveis, gente. 4 aqui, né? A, B, C e D. E aí ele está me pedindo, ó, o programa deve apresentar o resultado do produto, variável P, né? E também tem que apresentar a soma, variável S. Então eu tenho 6 variáveis, certo? Eu não sei por que ele fica... Enfim, vamos lá. Então, ó,
Tá vendo? Aqui na entrada do programa, ele mostra a leitura de 4 variáveis e aqui a saída de 2, né? Então, a declaração são 6 variáveis, tá? Então, eu vou declarar estas variáveis. Vamos lá. Mais um programa. Então, esse aqui eu vou chamar de, programa C, o exercício C, né? Include stdio.h e o include stdlib.h. Aqui eu vou usar o int main para abrir. Então, quais são as variáveis? Aqui, essas variáveis podem ser inteiras? Já diz aqui, ó, valores inteiros, certo? Então, são valores inteiros. Então, eu vou declarar int B, int C. Lembrando, pessoal, que a linguagem C é case sensitive. O que significa ser case sensitive? A tradução é sensível à caixa, né? Quer dizer que A maiúsculo é diferente de A minúsculo, certo? É diferente de A maiúsculo, tá? Então, ele diferencia maiúsculas e minúsculas. A gente diz que um programa é case sensitive quando ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Que uma linguagem, desculpa. Algumas linguagens não diferenciam, tá? Mas a linguagem C diferencia. Então, a gente vai precisar da variável do produto, certo? E a variável S, aonde vai exibir a soma, certo? Então, mais um inteiro aqui, que vai ser produto. Vou chamar de multi. Só vou colocar a variável M, que vai ser de multiplicação, e o S de soma, tá? Colocar maiúsculo, né, para seguir o padrão que eu já estava fazendo. M de multiplicação e S de soma. Beleza, declarei todas as variáveis. As 4 que eu vou ler e as 2 que eu vou apresentar como resultado, beleza? Então, aqui, ó, primeira coisa, fazer a leitura das 4 variáveis. Como que eu faço essa leitura? Então, printf, vamos lá, digite o valor da variável A. 2 pontos, barra N para pular uma linha. Vou ler a variável A. É uma variável do tipo inteiro, então eu vou usar o porcentagem D. E aí, como eu estou fazendo uma leitura, eu ponho o ponteiro e a minha variável A, beleza? Printf. Vou exibir, vou começar com barra N, porque se eu não começar com barra N, ele vai ficar, o valor que o usuário digitou aqui, ele vai ficar grudado com a minha outra pergunta, e eu quero que ele fique cada um em uma linha, tá? Então, eu vou digitar o barra N. Digite o valor da variável B. Vou fazer a leitura, então, da variável B, porcentagem D, que é a minha máscara, ponteiro B, que é a leitura, certo? De novo, printf, é 10 horas, porcentagem D, e aqui eu vou fazer a leitura da variável C. Não, desculpa, tô viajando. Eu olhei o horário, tô viajando. Printf barra N, digite o valor da variável C. Porcentagem barra N. E aqui eu vou fazer a leitura dessa variável. Então, porcentagem D.
Em seguida, ponteiro C, que é a variável C. E agora eu vou fazer pedir, né, para ele digitar o valor da variável D. Em seguida, eu faço a leitura. Tá muito rápido, gente? É que é tudo igual aqui, né? Tá? Por D, para fazer a leitura da D. Beleza? Li todas as variáveis. O que eu faço agora? Olha só. O produto do primeiro pelo terceiro valor. Então, o produto, né, que é a variável M, o produto é a multiplicação, eu declarei como M. Eu vou colocar do jeito que tá lá, só para ficar produto e soma. Pode ser o nome que eu quiser, como eu disse. Qualquer nome você dá para variável, ela só precisa de um índice, né, que é um nome nesse caso. Então, aqui, a variável produto vai receber a multiplicação do primeiro pelo terceiro valor, certo? E depois, o resultado da soma do segundo pelo quarto valor. Então, a minha variável soma vai receber o segundo, né, que é o valor B, mais o quarto valor, que é o D, certo? É isso que ele pediu para eu fazer. Para eu implicar na variável produto, a multiplicação do primeiro valor pelo terceiro, que é A vezes C, e a soma da variável B mais a variável D. E agora eu tenho que exibir como resultado o quê? O produto e a soma, certo? Printf, então, vou colocar /n, produto, e aqui eu coloco porcentagem D e aqui produto, certo? E o printf, aqui eu vou colocar outro /n, soma, e aqui eu coloco o porcentagem D, né, que é a máscara, e aqui soma, beleza? F9, este é o C. Então, ó, variável A, 10, variável B, 2, variável C, 10, variável D, 2. Então, ó, o produto, 10 vezes 10, e a soma, 2 mais 2. Certo? Pessoal, alguma pergunta desse exercício aqui? E aí? Deu para entender? Nenhuma pergunta, pessoal? Não? Não? Só vocês estão muito quietinhos. Vocês estão muito quietinhos hoje. Olha só, este daqui, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Um número elevado ao outro. Vocês lembram que eu passei um monte de coisa ali que dava para... que eram cálculos, que eram funções de cálculos. Deixa eu ver se eu lembro aonde que tá essas funções com cálculos. Não. As funções de cálculo, deixa eu lembrar. Eu vou mostrar uma delas para vocês hoje, que é uma coisa, então, diferente. Até então, o que eu fiz até agora, eu já tinha feito nas aulas anteriores, certo? Eu só estou procurando aqui... Ah, era essa daqui, ó. É a página, pessoal,
lê essa apostila, não deixa de ler ela, tá, gente? Lê ela inteirinha. Tem 64 páginas, mas a gente tem o bimestre todo para ler ela, o bimestre, tá? Porque no próximo bimestre eu já até postei lá, né? Mais uma de ter a mesma quantidade de páginas. Pessoal, olha só, biblioteca MAT, não sei como que fala, minha pronúncia do inglês não é muito boa. Vamos abrir mais um. Esta biblioteca, como que a gente declara essa biblioteca? Include, sempre include, né? Essa biblioteca é a mat.h. Para que ela serve? Todos esses cálculos aqui, tá vendo? Raiz quadrada, logaritmo, qualquer coisa. E a gente vai usar esta biblioteca para a gente fazer o seguinte, para a gente fazer esse cálculo aqui, ó, um número elevado a outro. Aquele do raio, como era ao quadrado, eu fiz raio vezes raio. Mas e se eu quiser elevar uma variável a 5, né? Variável 2 elevado a 5, 2 elevado a 10, a 50. Como que eu faço um número elevado ao outro? Eu vou precisar desta biblioteca MAT, tá? Além dela, lógico, eu preciso de todas as outras. Include stdio.h, né? Include stdlib.h. Importa a ordem disso aqui? Não, tá? Você só precisa incluir estas bibliotecas. A ordem que elas serão incluídas não importa, certo? Então, aqui eu começo o programa, declarei as bibliotecas lá, começo o programa. O que esse programa... Opa, deixa eu fechar isso aqui. O que esse programa está me pedindo? Um programa que receba 2 números, calcule e imprima um número elevado a outro. Tenho 3 variáveis, então, certo? Os 2 números que eu vou receber e um terceiro número, que é o que vai apresentar o resultado, certo? Então, vamos lá. Eu não sei se eu vou declarar como inteiro, tá? Int número 1, int número 2, int. Eu vou chamar de exp, que vem de exponenciação, tá? Exponenciação quer dizer um número elevado a outro. Lembra disso, gente? Um número elevado a outro, a gente então diz que é uma exponenciação, né? Um número elevado a outro valor. Eu vou chamar de exp, de exponenciação. Beleza? Então, aqui eu começo com o printf, tá? Aqui eu coloco, digite o primeiro valor, barra n, para pular uma linha. Vou ler esse valor. Como é um valor do tipo inteiro, eu vou ler com a máscara porcentagem D. Coloco aqui o E comercial, que é o ponteiro, e número 1, que é aonde vai ser guardado esse valor, certo? Em seguida, eu vou ler essa pulagem de linha aqui, não importa também, tá? Você pode pular 1 ou 10 linhas, ou fazer tudo numa linha só. Ele não compreende isso, tá? Então, eu pulo linha para ficar mais organizada, mas se você fizesse tudo numa linha só, ia ser a mesma coisa, tá? Eu faço assim para ficar mais organizado. Digite o segundo valor, barra N. Eu vou colocar uma barra N aqui também no início, tá? Porque senão ele fica tudo grudado. E um scanf, então, para fazer a leitura de um valor inteiro, então é porcentagem D, vírgula, e aqui a leitura do número 2, certo? Tem que ter o ponteiro ali, tá? Aqui, então, como que é esse cálculo, pessoal? Ó, exp, que é a minha variável aqui, né, do tipo inteiro que eu declarei, ela vai receber... Olha só,
POW, P-O-W, tá? Essa sigla é a palavra exponenciação em inglês. Em inglês, a gente lê ela dessa forma. Então, eu utilizo o POW para poder fazer um número elevado a outro, tá? Então, isso aqui é uma palavra reservada da linguagem C, tá? Que é utilizada exclusivamente para exponenciação, ou seja, sempre que você quiser elevar um número a outro, tá? E por isso que eu incluí a biblioteca match.h, tá? Porque esse POW aqui, ele tá dentro dessa biblioteca. Então, se eu não colocar essa biblioteca, ele não entende o que é isso aqui, tá? Então, dentro dessa biblioteca vai ter um comandinho lá, né, dizendo que é para o computador entender que esse POW é a exponenciação. Se você não incluir a biblioteca, ele não vai entender o que é isso aqui, tá? Então, o que eu coloco aqui, POW, e aqui eu coloco o número 1, vírgula, número 2, certo? Então, a pessoa vai colocar o primeiro valor e vai colocar o segundo, e aqui a gente faz... O POW quer dizer o número 2 é o número que vai em cima, certo? É o número, por exemplo, se eu fosse fazer x elevado a y. Então, o segundo valor aqui, o número 2, seria o y, tá? E o primeiro, o número o x seria, certo? Então, o segundo valor aqui que vai depois da vírgula, que no caso aqui é a variável número 2, é o número que vai elevado, tá? E esse é o número, né, que vai embaixo aqui, tá? Certo? E agora eu imprimo, então, na tela, né? Vou começar com barra N para ele pular uma linha. Eu vou colocar... vou colocar porcentagem D, eu vou exibir as variáveis também. Elevado a porcentagem D é igual a porcentagem D. Olha só, então esse primeiro porcentagem D, eu vou colocar o número 1, tá? O segundo porcentagem D, a segunda máscara, é o número 2. E a terceira máscara aqui, então, é a exponenciação. Opa, coloquei para fora. Exponenciação, certo? Então, eu coloquei 3 máscaras para ele exibir os valores. Dá para entender isso aqui, gente? Alguém não entendeu? Tá difícil? Você tá achando muito diferente um do outro? É, um pouquinho. Na verdade, todos eles é entrada, processamento e saída, tá? O que tá diferente aqui, na verdade, é o cálculo, né? E a quantidade de variáveis que vão entrar, né? E a quantidade que vão sair. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. É sempre a entrada de valores, 1, 2, quantos precisar, né? O cálculo e a saída, tá? Eu vou salvar, esse é o D, que é o exercício D. Gente, eu erro isso aqui toda hora. Pronto. Olha só, digito o primeiro valor, 10, por exemplo. O segundo valor, 2. 10 elevado a 2 é igual a 100, que no caso seria 10 vezes 10, certo? Testar com outros valores. Então, 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 81, que seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, certo? Deu para entender esse aqui?
esse pool aqui, o que ele faz? Então, eu precisei da biblioteca MED para usar o pool, para usar esse cálculo, tá? Posso fazer mais um? Vocês estão cansados? O próximo aqui, esse daqui é legal, gente, o das médias. Vamos fazer esse. Este daqui, então, ó, ele tá pedindo para eu fazer um programa que receba 3 notas de um aluno, calcule e imprima a média aritmética dessas notas, certo? Vou fazer lá. Pessoal, só vou pegar um copo de água, senão eu não consigo continuar falando. É 1 minuto, tá? Pronto. Vamos continuar, então. Pessoal, é o seguinte, esse programa, então, ele está me pedindo para ler 3 notas de um aluno, fazer a média aritmética entre estas notas. Vamos lá. Então, a média aritmética, né, eu só vou precisar das bibliotecas que eu uso mesmo. A stdio e a include stdlib, certo? Eu só usei aquela biblioteca mat por causa da exponenciação, tá? Agora aqui, como eu vou fazer média, eu não preciso da biblioteca mat. Então, aqui, eu vou precisar de 3 valores. Eu tenho que ler a média, né? Ó, eu tenho que ler 3 notas de um aluno. Então, eu vou lá, int, nota 1, int, não, float. Por quê? Vai ter um cálculo com média, e essa média pode dar valor quebrado, certo? Então, eu vou usar float. Float nota 1, float nota 2 e float nota 3. E eu tenho que calcular a média. Então, eu vou precisar de mais uma variável para poder exibir a média, certo? Então, eu tenho 3 variáveis, que é a leitura destas 3 notas. E eu tenho uma 4ª variável, que é onde vai ser guardado o resultado desse cálculo, certo? Vamos lá. Vou colocar o printf, então, para exibir a mensagem para o usuário digitar a primeira nota. Então, eu vou colocar digite a primeira nota. E um /n para pular linha. Em seguida, eu vou utilizar o scanf para fazer a leitura dessa nota, certo? Que vai ser digitada. Então, como são variáveis do tipo float, eu vou precisar do porcentagem f de float, certo? Depois das aspas, então, eu ponho a vírgula, e como é uma leitura de variável, eu ponho o e comercial, né, que é o ponteiro, e eu coloco a nota 1, que é a nota que vai ser lida, certo? Aí eu vou precisar ler a segunda nota, tá? Então, eu vou colocar o printf, que é para exibir uma mensagem para o usuário. Eu já começo quebrando a linha, tá? Para não ficar junto com a de cima, né? E vou colocar digite a segunda nota, o /n para quebrar a linha de novo. E aí, vai ser feito o scanf, então, para ler a segunda nota. Eu vou usar o porcentagem f, que é o float, e aqui o ponteiro, porque eu estou lendo um valor, né? E a nota 2, que é
Então, o segundo valor vai ser armazenado na variável nota 2. Agora falta mais uma leitura, que é a nota 3. Printf /n, digite a terceira nota, /n. Scanf, porcentagem F, e aqui a nota 3, certo? Que cálculo eu faço aqui, gente? Para calcular a média. E aí? Alguém arrisca me dizer o que eu boto aqui agora? E aí? Ninguém? E aí, gente? Tenho que começar com a variável que vai receber o valor, né? Que variável que é? A média, certo? Vai receber... Qual que é o cálculo, então? A soma das 3 notas, né? Como que a gente calcula a média? A gente soma os valores, soma nota 1, nota 2 e nota 3 e divide por 3, certo? Soma as 3 notas e divido elas por 3, tá? Dá para entender, gente? Isso. Aí vocês já tinham falado, né? Tem um delay aqui para mim, né? Ah, tá. Beleza. Legal. Bastante gente sabia. Ah, bom, gente. Legal. É isso aí. E agora eu tenho que imprimir na tela, então, a média, sua média é... Colocar porcentagem... Vou por ponto 0F, para ele... Não, 0 não. 1F. Para ele colocar um valor só depois da vírgula, tá? E aqui, então, é a média que vai ser exibida, beleza? Salvar, então, esse é o E. E. Dez e 10, média 10. Tentar outro valor. 10, 0 e 5, média 5. Certo, gente? Tranquilo? Vamos ver qual que é o próximo. Se ele é muito extenso. Esse aqui vai ser mais extenso. Pessoal, esse aqui eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, porque ele é muito extenso. Ele tem muitas variáveis. Ele vai ter 7 variáveis, tá? Ele vai ser um pouquinho extenso. Tem a resposta dele aqui, ó. Mas eu explico, então, na próxima aula, porque ele é muito extenso. Pessoal, eu fiz alguns exercícios aqui, então. Estes exercícios, eles estão aonde? Você pode usar cor, tá? Só lembrando aqui o negocinho da cor, lembra? System. E aqui eu coloco color. E aqui eu coloco a primeira cor, a cor do fundo e a cor da frente, tá? Mas isso aqui só serve para isso, tá? Só para mostrar as cores ali, certo? Só para não ficar preto e branco, né? Então, pessoal, olha só, estes exercícios, eles estão aqui na aba Arquivos. Olha só, programas da aula 11/9. Pessoal, a extensão dele é CPP.
Porém, você lê com qualquer editor. Ó, quer ver? Se você quiser, você lê até com o... Ó, botão direito, abrir com bloco de notas, tá vendo? Ó, ele abre, tá vendo? Você lê até no bloco de notas. Você lê no Word, de onde você quiser. É lógico. Se você quiser compilar e executar, você vai precisar do Dev, tá? Ou de outro compilador, tá? Vocês podem usar outro compilador, desde que seja um programa que compile programas em C, tá? Tem muitos compiladores, mas eu gosto desse aqui, certo? Então, tem todos os exercícios aqui com as respostas, né? E este arquivo do Word que eu abri aqui, está aqui, ó. Tá vendo? Aula 11/9, tá? É um arquivo doc, tá? Ele abre no Word, então ele tem a solução, tá vendo? Em algoritmo, em fluxograma, o Portugal, né? O português estruturado, que eu achei que vocês já sabiam de outra aula, mas então provavelmente vocês vão aprender em outra disciplina. E aqui, então, em C, tá? Todos eles, então, os exemplos, tá? E aí, gente, a tarefa, certo? A primeira tarefa foi aquela da travessia do rio. Eu vou dar um retorno, que eu acho que todo mundo que ia fazer já fez, né? Não tem mais alguém aqui que ainda vai fazer, gente, a travessia do rio? Não, né? Eu vou passar as respostas. Depois que eu passar as respostas, eu não aceito mais. Eu não aceito mais por motivos óbvios, certo? Essa daqui ainda vai vencer no dia 15 de setembro, que são questões de múltipla escolha. Essa eu postei esses dias, então. Olha só, essa lista aqui, lista 1, vou abrir no Word. Olha só, então, eu estou dizendo aqui que o programa está resolvido em algoritmo é isso aqui, né? Ele está resolvido em fluxograma é isso aqui, e em Portugal, que é isso aqui. Aí eu pedi para vocês resolverem em linguagem C, né, no Dev, e depois colar aqui o resultado, certo? Esse primeiro é o modelo, tá vendo? Então, esse aqui é um modelo. E os outros, ó, ele tem o último quadradinho, então, em branco, né? Que é aonde vocês vão colar o cálculo, certo? Ou seja, o código, desculpa. Então, pessoal, se vocês tiverem... Alguém falou alguma coisa? Você vai fazer a 1? Beleza. Então, eu não vou passar a resposta hoje, então. Então, pessoal, olha só. O legal, gente, assim, se vocês estiverem com alguma dúvida, der algum erro que você não conseguir solucionar, manda um print para mim, sabe? Deu erro tal, eu não consigo sair daqui, printa a tela, manda lá no chat, né? E eu vou ajudando, tá? O importante é vocês tentarem fazer, e aí vai tirando as dúvidas, né? Vai mandando a tela e tirando as dúvidas, certo? Que aí só de se tiver com algum problema que não está conseguindo fazer e eu ver o print da sua tela, eu já consigo ajudar, certo? Isso assim, fora do horário de aula, né? Você pode mandar a hora que for, eu acesso, assim que eu acessar, né? Eu respondo, tá? Às vezes eu visualizo, às vezes alguém me manda alguma dúvida, gente, e eu visualizo porque eu tô no celular. E aí eu visualizo e não respondo, porque nem tudo dá para responder pelo celular. Então, se eu visualizei e não respondi, não é porque eu não quero responder, é porque eu estou no celular e eu respondo a hora que eu estiver no computador, tá? Então, ó, este daqui, fazer a leitura de um número inteiro e apresentar o quadrado deste número. Esse aqui é da tarefa, tá? Fácil, tá, gente? Então, ó, você vai precisar de duas variáveis, né? Uma para ler o valor
e a outra para apresentar o quadrado desse número. O quadrado é o número vezes número, ou você pode usar o polo também, mas nesse caso não precisa, porque o quadrado, né, é sempre número vezes número, tá? Aqui, você vai ler dois valores inteiros, então uma variável A, variável B, e apresentar o quadrado da diferença do primeiro valor, variável A, pelo segundo valor. Então, o quadrado, o que é o quadrado? Número vezes ele, né? E diferença é menos, né? Então, ó, você vai ter que fazer primeiro a diferença, né? Porque ele quer o quadrado da diferença, então você tem que fazer a diferença, ou seja, você tem que fazer a variável A menos a variável B, guardar esse valor em uma variável, certo? E essa variável, então, vai ser multiplicada por ela mesma, né? O quadrado do primeiro pelo segundo, certo? Em seguida, aqui, olha só, o próximo programa, então, é elaborar um programa que efetue a apresentação de uma conversão em real de um valor lido em dólar, certo? Então, o programa deve solicitar a quantidade de dólares, então você vai perguntar para o usuário qual é a quantidade de dólar que você tem, né? E em seguida vai perguntar qual é a cotação atual do dólar, e ele vai responder, né, um valor numérico, que é a cotação atual do dólar, e aí você vai multiplicar, né, a cotação do dólar vezes o valor em real, e isso vai guardar isso numa terceira variável, que é a variável que vai exibir o valor em real desse número, tá? Tranquilo? O quinto exercício, então, elaborar um programa que efetue a apresentação da conversão em dólar de um valor lido em real. Agora é o contrário, ou seja, vai ser uma divisão, né? Então, você tem que apresentar em dólar o valor que foi lido em real. Então, você vai perguntar para o usuário qual é a cotação do real e o valor que ele tem em reais. Em seguida, você vai dividir, né, a cotação do real dividido pelo valor em dólar, certo? E aí você vai ter, o valor em dólar, e aí você vai ter o total que ele possui, certo? Este programa aqui, o 6, então, a leitura de 3 valores, você vai apresentar como resultado final a soma do quadrado dos 3 valores lidos. Então, você vai elevar o A ao quadrado, elevar o B ao quadrado, elevar o C ao quadrado, e o quadrado destes números, então, vão ser somados, certo? Ou seja, só colocar aqui embaixo. Então, você vai colocar o valor A ao quadrado, né? Então, A vezes A, mais o valor do segundo número, né? B vezes B, mais o valor do terceiro número, C vezes C, ao quadrado elevado, desculpa, gente, elevado a 2. E aqui, então, você vai fazer o quadrado deste valor e implicar em total, certo? Na variável total, tá? Aqui, então, o 7, elaborar um programa que efetue a leitura de 3 valores e apresentar como resultado o quadrado da soma dos 3 valores lidos. Então, nesse caso, você vai somar os 3 valores e depois esse resultado elevar ao quadrado, certo? Então, você vai somar os 3 valores, esses 3 valores vão ser guardados dentro de uma variável, e essa variável total, por exemplo, vai ser total vezes total para apresentar dentro de outra variável, certo?
Então, você vai primeiro somar os 3 valores, o resultado desses 3 valores que você vai elevar ao quadrado, tá certo? Alguém falou alguma coisa? Não? Ele fica com uma mensagem aqui para mim, enfim. E a tarefa 8, então, essa daqui é a mais fácil, ó. Um programa que receba o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Ele vai calcular e exibir a idade dessa pessoa. Então, como que a gente calcula a idade de uma pessoa? Uma variável para ler o ano de nascimento, uma variável para ler o ano atual, tudo com 4 dígitos, tá? E aí você vai fazer o ano atual menos o ano de nascimento. Aí você vai ter a idade da pessoa. Esse aqui é o mais fácil, certo? E aí, galera, tá difícil? O que vocês acham? Dá para fazer? Eu sei que parece difícil, gente, mas a hora que vocês começarem a fazer, vai ficar mais fácil. Eu vou parar a gravação, porque já está no fim da aula.